Pessoal, todo mundo recebeu hoje o seminário. Todo mundo recebeu o seminário hoje. Glória a Deus, estamos chegando ao terceiro mandamento. E esse mandamento aqui é forte. A palavra vai dar uma sacolejada dentro da gente hoje, essa mensagem. Vamos lá, pessoal. Terceiro mandamento do seminário da família. Já fazem 3 quartas-feiras, a partir de 3 quartas-feiras atrás, né? Que nós estamos participando. E o terceiro mandamento então diz assim: não deixem a mágoa no coração, perdoem. Eu quero comentar já esse título para começar hoje a pregação. Você precisa se preparar e se preparar muito. Você tem um risco de se magoar muito grande. Por que, pastor Mike, eu tenho um risco de ficar magoado com as outras pessoas muito grande? Porque cada um de nós, cada ser humano, ele vê o mundo de uma maneira. Você sabe que aquilo que é coerente para você, para outras pessoas é incoerente. Aquilo que para os outros é errado, para você é certo. Cada pessoa, ela foi criada numa família, ela foi criada no meio de um grupo de pessoas que é diferente. Por exemplo, vamos pensar aqui rapidamente por que a gente tem uma grande possibilidade de se magoar, de se chatear, de ficar triste uns com os outros. Vamos lá. Imagina você é criado numa família cheia de organização. Organização para pagamento, organização para roupa, organização para coisas dentro de casa. E aí um dia você se encontra com uma pessoa no teu serviço, ou você acaba se encontrando com essa pessoa aqui na igreja, em algum lugar, e você começa a conviver com essa pessoa. Você tira essa pessoa para amigo, para amiga. Tem alguns que começam a tirar essa pessoa até para namorar, né? Ah, vou namorar com essa mulher, vou namorar com esse homem. E essa pessoa vem de uma família totalmente contrária da sua, totalmente desorganizada. Não paga no dia certo, é pessoa que é desorganizada dentro de casa, é uma pessoa totalmente desinteressada pelas coisas. Vai dar atrito ou não vai? Vai. Então você tem que entender que cada pessoa vem de uma criação. A questão de gênio também. Pensa comigo, questão de gênio ou a questão de personalidade? Personalidade ou gênio? Cada um tem um gênio diferente. Pois, por exemplo, o pastor Mike é meio cri-cri com as coisas. Eu sou meio cri-cri. Já viu o pastor Mike brigando de vez em quando com o pessoal da televisão aqui? Eu brigo com o pessoal da televisão. Eu sou um cara que eu sou difícil. Se uma pessoa vai conviver comigo, não é tão fácil. Então a pessoa, eu tenho minha maneira, eu tenho meu jeito, eu tenho a minha forma de lidar com as coisas, que para outras pessoas, de repente, aquele jeito vai incomodar, vai chatear. Por exemplo, a pessoa que é muito parada perto de mim me incomoda. É uma coisa que me incomoda. De repente para você não. Para mim uma pessoa que é muito me incomoda. Então cada pessoa é de um jeito, irmão. E aí o que acaba acontecendo? Você vai ter atrito. Você vai ter atrito porque cada um de nós é totalmente diferente um dos outros. Então a gente tem que começar a parar de pensar, porque a primeira frase hoje, o primeiro versículo de Mateus 18, 21 está escrito assim, ó. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, ele disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Por que o Pedro falou isso aqui? Porque o Pedro tinha dificuldade de relacionamento. Se você for pegar a biografia do apóstolo Pedro na Bíblia Sagrada, você vai notar que ele não era um cara nada fácil. O Pedro não era uma pessoa fácil. O Pedro, ele tinha muito atrito, ele era um cara muito ousado, ele era um cara que tomava certas posições, então ele tinha dificuldade. Ele se magoava e as pessoas se magoavam com ele. E isso pode acabar acontecendo com a gente, irmão. E aí no primeiro parágrafo diz assim, ó: essa é uma pergunta de quem devia ter dificuldades nos relacionamentos. Afinal, quem nunca as teve? Acho que todos nós que já tivemos dificuldade, né? Quem já teve dificuldade em relacionamento aí, né? Acho que você já teve dificuldade, você já teve atrito com as pessoas. E aí diz mais: todas as vezes que nos relacionamos, corremos o risco de nos magoarmos ou de sermos magoados por alguém. Na família ainda mais. Por que na família ainda mais? Porque quando você se chateia com uma pessoa que você vê pouco ela, você se chateou com a pessoa, ficou até meio bravo, mas você não vê mais aquela pessoa demora. Então o tempo, ele acaba sarando algumas coisas, você acaba esquecendo, aquilo ali acaba passando. E por que com o familiar você tem mais dificuldade? Porque o familiar você vê todo dia. O familiar você vê todo dia, todo dia. Se você não está se dando com aquela pessoa, você tem atrito com ela. Você teve atrito hoje, daqui a pouco, depois de amanhã tem de novo, e vai tendo, aquilo ali vai virar uma bola de neve. Essa é a verdade. Então o que acontece, né?
Então todas as vezes que nos relacionamos, corremos o risco de nos magoarmos, sermos magoados por alguém, na família ainda mais. Portanto, precisamos perdoar até 7 vezes? Não. Precisamos perdoar quanto, pessoal? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Quem quer saber o que Jesus quis dizer para Pedro com esses 70 vezes 7? Pastor, ele falou um número que é 470. Não tem nada a ver. Jesus está querendo dizer o que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Jesus, ele quis dizer o seguinte, põe na NVI para nós, ó. Suportem-se uns aos outros e perdoem as vossas queixas, reclames, né? Que tiverem uns contra os outros. Não entendi ainda. Quando Jesus disse para o Pedro que ele tinha que perdoar até 60 vezes 7 e não só 7, é porque vai acontecer isso com uma frequência muito grande e você vai ter que aprender a suportar. O que é suportar? Aguentar. Tem pessoa, irmão, que você vai ter que aguentar. Por que aguentar? Porque essa pessoa não muda, é questão de personalidade, não é uma questão de pecado, é uma questão de gênio, é uma questão de jeito. Quem já conviveu com alguma pessoa que falou assim para você, eu vou mudar? Você já conversou com alguém assim ou não? E a pessoa mudou? Não muda. Por quê? Porque é uma coisa que é da pessoa. Se eu for falar para minha esposa, por exemplo, assim, fica tranquila, eu vou mudar, eu vou parar de ser assim, esse cara que vou para cima e vou para frente e não paro para cima e abaixo, eu vou mudar, eu vou ser mais calmo. Uma vez eu prometi isso sobre a questão de pregação, que uma pessoa me disse assim, pastor, assisti uma pregação do senhor, é que nem olhar uma partida de tênis, a minha cabeça fica assim, ó. O senhor não para em cima do altar, o senhor vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e um dia eu disse, fica tranquilo que eu vou mudar, olha como eu mudei. Não tem, irmão, é meu jeito, irmão. Tem coisa, irmão, que você vai prometer, não vai mudar. Então, se não vai mudar, você vai ter que aguentar. Suportem-se, aguentem, tolerem uns aos outros, perdoem, libera essa pessoa. Perdoar é liberar as queixas, as reclames que tiverem um dos outros. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então não é tão simples, pessoal. Pastor, e se eu não consigo suportar, tem que se afastar. Se você pode se afastar, porque tem pessoas que você não pode se afastar. Você escolheu viver com essa pessoa, então não dá para se afastar. Então você vai ter que aprender a suportar. Porque tem coisa que não é questão de pecado, é questão de gênio, jeito. A pessoa é desse jeito. Uma teimosia, um cri-cri, um jeito da pessoa. E que isso dá atrito, mas é o jeito da pessoa. Que mais agora? Se você quer ter uma vida melhor, precisamos começar a perdoar imediatamente, independentemente quantas vezes o magoaram. E ainda mais, você deve perdoar para ser livre. Só depende de você. Agora isso aqui é forte. Quando perdoamos, não fazemos apenas pela outra pessoa, mas também pelo nosso próprio bem. Quando guardamos rancor e ressentimento no coração, construímos um muro de separação. Por que, pastor, um muro? Você já leu esse texto aqui, ó? Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 19. Diz assim a Escritura Sagrada: um irmão ofendido, uma pessoa do teu convívio, uma pessoa da tua família, uma pessoa próxima à sua, um irmão ofendido é mais inacessível, é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as discussões, elas são como portas trancadas de uma cidadela. Pega essas palavras aqui, trancada, e um pouco antes ali, ó, fortificada. Por quê, pastor? Porque toda pessoa que se magoa, toda pessoa que se chateia, ela levanta um muro bem alto, ela se isola e se tranca. Eu acho que você já conheceu pessoas, ou você mesmo aconteceu contigo isso, de você se trancar. Você se trancou, você levantou um muro alto e você acaba se separando dos outros. Mas pastor, por que eu acabo me separando dos outros? Porque você pensa que é um meio de se proteger. Ah, vou me proteger dessa pessoa, vou me fechar. Você não tem que se fechar. Pelo contrário, você vai ter que aprender a soltar isso para fora. Por que, pastor, que eu vou ter que soltar esse negócio para fora? Eu vou ter que soltar isso. Porque a Bíblia diz, e é forte que eu vou te falar agora, Hebreus 12, versículo 15. Diz assim a Bíblia Sagrada na tradução normal. Tendo cuidado, tomem cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando
você levanta um muro, aquele terreno era baldio, todo mundo podia entrar naquele terreno a qualquer hora, não tinha cerca nem nada, ele é público. Agora, quando você levanta o muro e você coloca uma placa, ele é privado, já não pode mais entrar, agora tem um dono. E a Bíblia diz assim, ó, cuidado, hein, para que ninguém levante o muro e se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, se está falando de brotando, está falando que teve um dia uma semente, que tudo que brota, brota porque teve uma, cuidado, foi aquele dia lá, aquele dia que vocês conversaram, não foi nem o que a pessoa falou, mas como falou contigo, pá, semente. Foi aquele dia que aquela pessoa te tratou daquele jeito, pô, aquela semente. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, se a pessoa fica perturbada, endemoniada, e por ela muito se contamine. Porque a pessoa que ela está perturbada assim com a mágoa, ela vive falando aquilo ali, ela parece um disco que fica sempre naquilo ali. Ah, fulano não podia ter me tratado desse jeito. Aí você vai em outro lugar, é porque você sabe o que me fizeram? É, mas não sei o que. A pessoa fica, é aquele disco que não sai daquela faixa. Quem já conheceu pessoa desse jeito? Não para, irmão. A pessoa só fala disso o dia inteiro. Ela perturba ela e contamina os outros. Mas o pior de tudo está no começo do versículo. A Bíblia diz que você se priva da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus quando eu estou magoado? A graça de Deus é aquilo que você recebe de Deus que você não merece. Então, cura, prosperidade, libertação, até a salvação eterna, ela é através da graça, porque eu sou salvo mediante a graça. Só que quando você se magoa, você não recebe mais as coisas pela graça, você vai ter que dar duro para aquilo ali. Você não recebe mais de Deus, você vai ter que se quebrar. Pastor, será que é por isso que eu estou me esforçando tanto para conquistar e não conquisto? Pode ser, porque você se privou da graça de Deus. Você receberia aquilo ali sem força, você receberia aquilo ali sem mérito, você não merece receber aquilo ali, mas Deus te daria. Ai pastor, por que Deus não me dá? Você está magoado com alguém. Essa raiz de amargura, ela brotou um dia que essa semente caiu no teu coração, numa conversa, alguma coisa que te fizeram. Desde aquele dia em diante você se levantou um muro, você se fechou, você se trancou, você se privou da graça de Deus. Toma cuidado. Quem sabe muitos de vocês que estão aqui dentro hoje, vocês estão se privando da graça de Deus. Aquilo que era para você ter recebido há muito tempo atrás, você não recebe. E o pior é que você está ralando para isso. Você está ralando. Você está, sabe, se esforçando como você nunca se esforçou. E eu te falo, querido, sem medo de errar, você não precisa ter nem se esforçado, porque você nem merece isso aí. Deus ia te dar mesmo sem merecer, Deus ia te abençoar. Mas você, ó, se fechou. Se fechou. Você levantou um muro. Você se trancou como se fosse um grande cadeado. Você se fechou com aquela pessoa e automaticamente você se fechou com Deus. Toma cuidado com isso. Que mais? Volta aqui para a pregação. Quem está gostando? Pastor do céu, que coisa louca isso aí. Não, você vai ver agora. Pensamos estar nos protegendo, mas não estamos. Ficamos isolados, sozinhos, cheios de preconceitos e presos pela nossa amargura. Você sabe quem lembra do Absalão na Bíblia Sagrada? Lembra? O Absalão foi um cara que ficou sabendo que o irmão dele, o Aminon, estuprou a irmã. E a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo disso, em 2 Samuel 13, 22, diz que Absalão não falou com Aminon quando ele ficou sabendo. Ele não estourou, não brigou, não xingou, não falou nada. Diz que ele não falou nem bem, nem mal, ele se trancou. Você viu que o Absalão mudou, ele se trancou, porque ele odiava o seu irmão. O que aconteceu nesse período? Você sabe o que aconteceu? O diabo entrou na cabeça dele e por 2 anos inteiros, o demônio maquinou na cabeça dele, acabou, plantando na cabeça dele matar o irmão. E depois de 2 anos ele matou o irmão, mas antes ele ficou isolado com uma mágoa. Quando você se isola com uma mágoa, com esse passar do tempo desse isolamento, o diabo começa a trabalhar na tua mente. A Bíblia diz isso, e é uma matéria muito boa da Bíblia Sagrada, que é em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o 11. Olha só o que diz, é forte isso aqui, irmão. Nossa, o que eu vou ler para você agora é violento. E o que eu vou ler para você agora, eu quero que você preste atenção sobre o que aconteceu com Absalão. Porque ele se trancou com a mágoa, depois que ele ficou sabendo lá que o Aminon estuprou a irmã, esse negócio entrou no coração dele, ele ficou 2 anos sem falar com ninguém. E a Bíblia diz assim, ó, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, porque de vez em quando tem coisa, irmão, que você nem
Você nem fez nada de errado, mas a pessoa se doeu. Quem já aconteceu isso? Você não fez nada de errado, mas a pessoa se machucou, se doeu. De repente é um jeito teu, é um jeito, é um gênio, é uma forma que você é assim, você foi fabricado desse jeito. E tem gente que se dói, e o apóstolo Paulo diz: se é que alguma coisa eu tenho que perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Por quê? Olha só, a fim, ou seja, com o propósito de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Olha aqui, ó. Se você se magoa, o diabo vai ter vantagem sobre você, porque o diabo gosta disso. O demônio gosta de pessoa que se fecha com a mágoa. O demônio, ele gosta de pessoa que se tranca. O diabo, ele começa a ter vantagem, porque ele começa a fazer os planos dele na cabeça da pessoa. Se você for ver na outra linguagem, na NTLH, diz assim, ó: a fim de Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. O diabo tem plano. Toda vez que uma pessoa se magoa, o diabo tem plano para aquela pessoa. O diabo tem planos para todo magoado, todo ressentido, todo doidinho. A pessoa ficou doída. Pastor, mas o que é mágoa? Mágoa é aquele sentimento de dor que você tem, de decepção com alguém. É quando você se sente injustiçado ou ofendido. Isso é mágoa. E quando você fica assim desse jeito, o diabo diz: opa, encontrei alguém que eu vou implantar na cabeça dele os planos. Plano de adultério, plano de vingança, plano de ódio, plano de dar o mal com o mal. O diabo começa a plantar isso. E isso acontece, sabe quando? Efésios 4, versículo 26. Você sabia que não acontece isso na tua vida quando você se chateia? Está aqui escrito, ó: irai-vos. Irmão, você está liberado, você pode ficar bravo. Apóstolo, pastor, pode, estar escrito na Bíblia, ó: irai-vos. Você tem que ficar chateado. Você não é sangue de barata. Quem não tem sangue de barata aqui, levanta a mão, deixa eu ver aí. Você não tem, irmão, ninguém tem sangue de barata. Tem hora que você fica bravo, ó. Irai-vos. Agora olha o problema: mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu posso ficar bravo, eu tenho o direito de ficar bravo, porque eu não estou concordando, eu acho incoerente, não estou gostando. Mas, pelo que está escrito na Bíblia, eu não posso deixar a ira passar de um dia para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o... Porque se aquela semente fica ali dentro, ela vai brotar. E quando você começa a deixar aquilo ali dentro de você de um dia para o outro, olha quem vai aparecer no versículo 27: não deis lugar ao diabo. Toda vez que uma pessoa ficar magoada, ela vai começar a abrir espaço para o demônio, e o demônio vai começar a implantar os planos dele na cabeça da pessoa. Então toma cuidado, que a mágoa, ela atrai demônio. O diabo presencia quem fica magoado, porque a pessoa se fecha, a pessoa se isola, se tranca. E a pessoa que faz isso, o demônio percebe e tenta colocar o plano dele. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não vou deixar o diabo ter vantagem sobre mim. Então, ainda que eu não tenha nada que perdoar, por que eu não tenho nada que perdoar? Porque é meu jeito. É o meu jeito, tem coisa que é o meu jeito. Mas você se chateou, mas mesmo assim eu libero o perdão, eu perdoo, porque não tenho porquê. Mas eu vou fazer isso porque o diabo não tem a vantagem sobre nós. Outra coisa importante, próximo parágrafo. Posso continuar ou não? Está gostando da mensagem? Diz assim: esses muros de separação não só deixam as pessoas de fora, mas também as prendem do lado de dentro. Aí tem os dois versículos aqui para a gente ver, mas eu quero te dar outro. Eu quero te dar para você Lucas 6,37. Lucas 6,37, sobre você entender que quando você é magoado, ressentido, chateado, acontece isso aqui, ó: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E agora essa parte eu quero que todos vocês falem junto comigo, por gentileza: soltai e soltar-vos-ão. Diga de novo: soltai, soltar-vos-ão. Quando você está magoado, você está preso a essa pessoa. Há um tempo atrás aconteceu isso comigo. Eu já era pregador do evangelho, anunciador da palavra de Deus, e eu me chateei. Por que o senhor se chateou, pastor? Eu me chateei porque eu não concordei da forma que a pessoa estava me tratando. Aquilo ali eu não via que era uma coisa correta aos olhos do evangelho, aos olhos da Bíblia. E eu também, como eu disse, já não sou flor que se cheire. Eu tenho meu jeito também, eu tenho a minha personalidade. E não bateu, irmão. Não bateu, não deu certo. E eu sujei meu coração. E na hora que eu sujei meu coração, eu fiquei preso a essa pessoa. Eu acabei me ficando preso. E sabe como é que eu comparo uma pessoa que ela está magoada, presa a outra? É uma pessoa que ela caiu num rio com uma pedra
grande amarrada na perna. Então o que acontece? A pessoa está fazendo força para ir para subir. A pessoa está nadando, fazendo força para sair daquele rio para sobreviver. Só que está amarrado na perna dela uma pedra. O que ela vai ter que fazer para nadar? Desamarrar ou soltar. E pastor, e se eu não quero soltar? Eu continuo magoado. Então você vai continuar fazendo força até se afogar. Solta. Solta. E eu não entendi esse negócio. Até que um dia eu li esse versículo aqui: soltai, soltai e soltar-vos-ão. Ou seja, se desprende dessa pessoa. Olha bem para minha cara aqui, você que está me assistindo em casa e você que está aqui. A vida que segue. E eu precisei aprender isso. A vida que segue. Se a pessoa, tem que soltar, irmão. Acabou. Soltai. Senão você vai morrer fazendo força. Vai ser privado da graça de Deus. O diabo vai ter vantagem na tua vida. Ele vai começar a fazer a tua cabeça, os planos dele vão entrar na tua cabeça. Para, solta. Pastor, o senhor soltou? Soltei, graças a Deus. Só que eu tive uma facilidade. Eu me afastei dessa pessoa. Houve uma troca pastoral, uma troca que eu digo assim, eu precisei trocar de cidade. E eu não vi mais essa pessoa. E quando você fica por um bom tempo sem ver aquela pessoa e sem presenciar aquela pessoa, você tem tempo para pensar. Você consegue refletir, você consegue notar que você também estava errado, a forma de você lidar também não foi das melhores, então você começa a dar uma certa amadurecida. E pastor, como é que o senhor notou que o senhor ficou curado disso? Como é que o senhor notou que o senhor conseguiu ficar curado da mágoa? Porque um dia eu estava lendo sobre José na Bíblia, e o José ele teve 2 filhos. Quem lembra de cor e salteado o nome dos 2 filhos de José? Opa, Manassés e Efraim. Você lembra o que significa Manassés? Deus me fez esquecer. E o que significa Efraim? Deus me fez crescer. Olha o que eu notei. O José, quando ele superou o que aconteceu com os irmãos dele, ele não foi esquecido assim de amnésia. Eu não lembro mais o que aconteceu, que meus irmãos me jogaram na cova, me deram uns tapas. Nada disso. Não foi um esquecimento. Significa que houve uma superação. Se você conseguir gerar Manassés, você superou. Não você é uma pessoa que tem amnésia que vai esquecer. Você vai lembrar, você não vai sentir mais nada. A pessoa vai chegar próxima de você e você vai tratar essa pessoa como nunca tivesse acontecido nada. Claro, você não precisa ficar lambendo a pessoa, Você não precisa ficar adulando ninguém. Mas você é aquela pessoa que você não sente mais nada. E aí você superou esse negócio. Glória a Deus. Próximo agora. Então você percebe que essas paredes também evitam que a graça de Deus entre em sua vida. Você já percebeu isso que eu falei no Hebreus 12:15. E diz mais: elas podem bloquear a emanação da graça divina e fazer com que as suas orações não sejam respondidas. E é aqui que eu quero parar agora. Eu acho que todos nós conhecemos aquela passagem que Jesus ele amaldiçoou a figueira. Jesus ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Aí na hora não aconteceu nada, mas no dia seguinte a figueira se secou desde as raízes. E nós que somos pastores, nós que somos pregadores, o que nós fizemos? Nós ensinamos nessa passagem a determinação, que tudo que você determinar em nome de Jesus vai acontecer, Nós ensinamos nessa passagem que você determina o negócio seca, vai secar esse câncer e tal. E ok, a Bíblia Sagrada ensina sobre isso. Porque a figueira se secou, aí vem a teologia da determinação. Só que quando Jesus vai ensinando a teologia aqui da determinação, que você tem que determinar, no versículo 25 diz assim a Bíblia: mas quando você for orar, quando você for determinar que a figueira se seque, quando você for determinar que o demônio vai embora, ou que sai o câncer, quando você for determinar qualquer coisa na sua vida, diz assim, quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, contra alguma pessoa, um desafeto teu, sei lá. Por quê? Para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não entendi, pastor. Se você não perdoar, e se você tiver alguma coisa contra alguém no seu coração, na hora que você estiver orando, a tua oração não vai funcionar. Pastor, será que é por isso que eu estou determinando que essa doença vai embora, ela não vai? Pode ser. Será que é por isso que eu estou determinando, pastor, que esse negócio se seque desde as raízes? Será que é por isso que não seca? É. Quem quer saber então por que Jesus conseguiu amaldiçoar a figueira e ela se secou? Porque ele não tinha mágoa no coração. Então eu notei que não é quem está orando que vai fazer alguma coisa acontecer, mas é o estado de espírito de quem está orando.
Eu vejo que tem muita gente que ora com mágoa, raiva. A pessoa ora com raiva de alguém. A pessoa ora pelo crescimento dela, porque o crescimento está uma derrota. A pessoa está fraca. Aí ela ora, ela tem um cri-cri com alguém, ela tem uma raiva de alguém, ela tem alguma coisa. Aí quando a pessoa vai orar, não acontece nada. Ela se chateia com a igreja. Tem gente que se chateia com Deus. Tem gente que se chateia com o pastor, porque ela diz, eu estou orando, não está acontecendo nada. Mas não era para ser assim. Então tem esse sistemazinho aqui, ó. Esse sistema que Jesus implantou na Bíblia. Quando você for determinar qualquer coisa, se você está magoado com alguém, se você está chateado, vai ser bloqueado. Vai ser bloqueada a sua oração. Pastor, pelo que o senhor está pregando aí até agora, eu estou entendendo. Quando eu perdoo alguém, não faz tão bem para a pessoa, mas para mim faz muito bem. Quem notou isso? Você notou que quando você perdoa as pessoas, não é para as pessoas que você está fazendo bem. Para quem que você está fazendo bem? Para você mesmo, porque você se abre para a graça, o diabo para de ter vantagem sobre você, as tuas orações serão atendidas. Pastor, e caso contrário? Caso contrário, você vê que o céu se fecha, os céus ficam de bronze, você se priva da graça, o diabo começa a ter vantagem sobre você, você começa a ser implantado os planos do diabo na sua vida, e você vê que as tuas orações são impedidas. Então eu pergunto, a mágoa faz pior para a pessoa lá ou pior para você? Você não vai ficar chateado e nem magoado comigo se eu te dar um versículo agora pesado? Posso dar? Abre em Eclesiastes 7:9. Olha só o que diz a Bíblia, Eclesiastes 7:9, acho que é. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Diz assim a Bíblia, não vai ficar bravo comigo, hein, por favor. Estou pregando sobre mágoa hoje. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Então não se apresse para ficar bravo com alguém. Por quê? Porque a ira abriga-se. Abrigar você sabe que é... morar, exatamente. Porque a ira, ela se abriga no seio dos tolos. Então, uma ira que ela começa a ser guardada, ela começa a habitar dentro de uma pessoa, vira, o que vira? Mágoa. Não, uma ira que ela começa a ser abrigada no coração de alguém, ela passa muito tempo ali dentro daquela braveza, se torna uma mágoa. E a Bíblia diz que a mágoa, ela permanece no coração de quem, pessoal? Dos idiotas. Me perdoe, você é um idiota. A mágoa é para o idiota, para o burro, para o tolo, para o boca aberta. Está aí na Bíblia. Mágoa é uma coisa de idiota, porque só você está fazendo mal para você, é para você mesmo. É para você mesmo, está escrito na Bíblia Sagrada. Se eu fosse você, eu liberava isso o mais rápido possível. E para finalizar tudo, você falou que não ia ficar bravo comigo, né? Não, você me chamou de idiota na minha cara, pastor. Não, eu não, está na Bíblia. Que a pessoa que começa a guardar coisa dentro de si, vira idiota, vira um tolo, porque está fazendo mal para você mesmo. E aí para finalizar os 2 últimos parágrafos, diz assim, né? Não, os 3 últimos, né? Então você tem que derrubar esses muros. O apóstolo Paulo declara aos coríntios que teve de perdoar para Satanás não ter vantagem sobre ele. Já expliquei isso aqui hoje, né? Livrar-se da mágoa é a única forma de se livrar da prisão espiritual. Pois você poderá ser livre enquanto não poderá ser livre enquanto não arrancar essa semente maligna do seu coração. Mas daí tem alguém que pode me perguntar hoje, pastor, eu entendi o que o senhor pregou, mas não é tão fácil perdoar. Não. Quem já escutou alguém falando para você assim, você tem que dar o perdão? Já escutou essa frase, alguém falando assim, você tem que dar o perdão? O perdão não se dá, o perdão você ganha, o perdão você conquista, o perdão você luta para dar. Você nunca na sua vida você vai conseguir dar perdão. Dar não é uma coisa, não é uma palavra bem certa para dar. Você tem que dar o perdão, não pode. Quer dizer, não é que não pode, você não consegue dar. É uma coisa que você luta. Por quê? Porque a vontade que você tem é enfiar um soco na cara. A vontade que você tem é dar um tapa. A vontade que você tem é falar umas verdades. A vontade que você tem, sabe, é de se sumir. A vontade que você tem é que nunca mais ver aquela pessoa viva. Você está bravo com a pessoa, como é que você vai dar para a pessoa? Não, você não vai dar, você vai lutar, você vai combater. Então vou te dar um entendimento. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Primeira, você tem que procurar entender o porquê, ou você tem que entender a razão que aquilo ali aconteceu. Porque o que eu vejo as pessoas magoadas que me perguntam? Assim, ai pastor, por que ele fez isso comigo? Por que ela fez isso? Por que eu não devia ter feito isso? Por que foi me tratar assim? Por quê? Então você não consegue perdoar quem você tem esse porquê ainda. Por exemplo, o meu caso, por que eu consegui perdoar?
Porque nesse tempo que eu fiquei afastado dessa pessoa, eu comecei a analisar e eu comecei com esses porquês, né? Mas por que falou assim? Por que me tratou assim? Não era para ser assim desse jeito. Por quê? Aí Deus me mostrou que a pessoa não estava numa época boa dela. E o que estava acontecendo naquela época, que tudo isso aconteceu comigo, era um período que essa pessoa estava sofrendo grandes ataques. E essa pessoa também foi criada de outro modo, que foi diferente do meu modo de criar. Então essa pessoa tinha um jeito atípico dela. Essa pessoa tinha um jeito totalmente atípico dela. E eu comecei a pensar, eu comecei, a procurar entender a razão. E eu entendi. Segunda, eu comecei a aceitar. Por que eu aceitei? Porque já tinha acontecido, não ia voltar mais atrás. Aquilo ali já tinha acontecido. Então, além de entender, eu consegui compreender. E foi o que Jesus fez na cruz. Lá na cruz do Calvário, em Lucas capítulo 23, no 34, Jesus está todo ensanguentado. E ele faz uma oração pelas pessoas que tinham crucificado ele. Estava ali o pessoal que bateu em Jesus, estava ali o pessoal que cuspiu em Jesus. E ele diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus conseguiu se colocar no lugar deles e ver que eles eram ignorantes. Você tem que se colocar no lugar dessa pessoa, aonde ela foi criada, o momento dessa pessoa que ela estava passando quando ela fez isso para você. Se essa pessoa era ignorante ou não era, bem provável que essa pessoa não tem o Espírito Santo, não é batizada nas águas. E quando você começa a ter essa compreensão, aí você consegue lutar por um perdão. Aí eu comecei a lutar. Como é que você luta, pastor? Eu falava assim, oh meu Deus, eu amo fulana de tal, eu amo ciclano de tal. Eu falava com a minha boca, eu amo, mas eu não amava, eu estava profetizando. Quem já fez isso algum dia? Eu comecei a profetizar, eu amo essa pessoa. E eu comecei a orar e dizer: Jesus, tira esse negócio de mim, Jesus. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero ser dessa forma. Eu estou só me prejudicando, a minha oração não é atendida. Eu fico privado daquilo que o Senhor quer me dar. O diabo está tendo vantagem sobre mim, porque passou pela minha cabeça: um dia essa pessoa vai ver. Duvido que você não passou na tua cabeça. Já passou isso ou não? Tá, era o plano de quem na tua cabeça? É do demônio. Um dia essa pessoa vai ver. Um dia essa pessoa vai comer, nas minhas mãos. Ela vai lamber o meu sapato. Essas besteiraiadas, irmão, isso é tudo de falta de você, perdoar. Então eu tive que lutar. Lutei. Consegui. E eu descobri uma coisa. Essa última frase foi o que eu descobri na minha vida, que diz assim, a última de todas, ao perdoar, você realmente se sentirá feliz, curado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Receberá a graça de Deus e se surpreenderá com o que Deus fará em sua vida e família. Agora todo mundo lê o verdinho aí, todo mundo, vamos lá. Perdão é uma escolha, mas não é. Você não tem opção. Você tem que perdoar, mas é uma escolha sua. Olha que coisa séria. Eu descobri isso. Perdão é uma escolha que eu tenho que fazer, mas não é uma opção. Eu não tenho opção. Eu tenho que perdoar, ou perdoar, ou perdoar, ou perdoar. Mas sou eu que escolho. Pastor, e se eu não escolher? Você vai deixar a pedra lá na tua perna. Deixa a perna na tua perna. É a pedra que está te puxando para o fundo do rio. E você está ali. Solta a pedra. É isso aí. Vai me dizer que não é uma coisa de idiota. A pessoa está lutando para subir na superfície para não morrer. E alguém pede para tirar a pedra, a pessoa diz: não tiro, eu quero continuar se esforçando com essa pedra. Não vai, irmão. Então para com isso. Tire esse negócio da sua vida. Fique firme e lute para você perdoar. E conseguiu, você vai liberar 3 coisas na sua vida. A tua oração vai ser atendida, você não vai se privar da graça de Deus, vai ser uma bênção. E o diabo acabou de ter vantagem na tua vida. Você vai ter vantagem sobre o diabo. Aplauda bem forte ao Senhor. Perdão não é opção, ele é uma escolha. Se coloque de pé. Pastor, mas essa pessoa não merece, nem você. Todo mundo erra. Outra coisa que me fez perdoar também foi isso. Eu sabia que eu sou falho, né? Eu consegui perdoar bastante, porque eu disse assim: eu não sou flor que se cheire também, né? Não, porque geralmente a pessoa que ela não consegue perdoar, ela esquece disso, né? A pessoa esquece que ela também não é perfeita. E que também ela é digna muitas vezes de condenação. E muitas vezes não é nem por pecado, é pelo teu jeito. De repente o teu jeito não é fácil. Quem também se considera assim que nem eu, que não sou flor que se cheire? Eu me considero uma pessoa difícil de conviver. Eu me considero, né? Não sei se eu casaria comigo mesmo.
forte isso, né, irmão? De vez em quando a gente tem que começar a se analisar, né, irmão? É sério, não sei se de repente eu conviveria comigo mesmo, né? Porque geralmente uma pessoa assim que é gestor, ou uma pessoa assim que é líder, uma pessoa que é visionária, que é pra frente, não é fácil de conviver. A pessoa é cheia de 9 horas, irmão, cheia de 9 horas. Eu sou cheio de cri-cri. Eu tenho meus gostos, meu jeito, minha forma. Muitas vezes quando eu sou contrariado, muitas vezes eu fico meio vinha verde. Quem é assim também? É? E o pior de tudo, né, irmão? Que de vez em quando uma vez uma pessoa disse: pastor, não sei o que aconteceu com a minha esposa lá, ela nunca foi assim. Esses dias atrás ela deu uma estourada. Estourou, pastor, estourou. Mas como assim estourou? Não, pastor, era assim que funcionava. Eu dizia assim, ela dizia para mim: amor, vamos pro shopping hoje? Aí eu dizia assim: não, hoje tem o futebol, aqui tem que assistir um futebol, senta e assiste comigo. Ela dizia: então tá, amor. Olha só. Aí outro dia ele dizia assim, né? Ela dizia assim: amor, vamos hoje lá na piscina e tal. Não, piscina nada, vamos lá no rio, que é melhor lá no rio. Ela disse: então tá, amor. Pastor, ela sempre foi malhável, tudo que eu queria ela fazia. Tá, mas o que aconteceu? Ela estourou. Falei: irmão, ela nunca quis fazer o que você queria, ela sempre te aguentou. É diferente, mano. Cada um de nós aqui tem as suas próprias vontades, desejos. E a gente diz assim: eu sou malhável. Que mané malhável, irmão? Você não é malhável. Ninguém aqui é malhável. Você naquele momento, você deu o braço. Mas você queria outra coisa. Você até disse: tá, eu vou contigo no rio. E se isso começa a acontecer com uma certa frequência, chega uma hora que você vai, bum, você vai estourar. Aí ele vai dizer: você mudou. Não é que você mudou, você aguentou. Você suportou um tempo. E todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Concorda ou não? Você está entendendo que eu estou pregando hoje? Você vai usar bastante na tua vida. Você vai pegar um monte de gente que não tem nada a ver contigo. Nada a ver contigo. Eu vou te dizer de novo: se a pessoa está do meu lado, ela muito parada, eu fico até bravo. Ou seja, minha esposa já me reclamou várias vezes: olha que eu estou abrindo meu coração para você e para o Brasil todo. A minha esposa já falou assim: credo, tu não pode ver ninguém parado. Não, nem meu filho. Se meu filho começa a ficar muito parado, diz: não, vamos fazer alguma coisa, vamos sair de casa, vamos... Eu sou assim. Me irrita. É uma coisa minha. Pastor, isso é um demônio. Não, não é demônio. É um jeito que a pessoa tem, irmão. E tem gente que não suporta gente que é agitada. A pessoa que te acalma, né? E a pessoa te agita, né? É coisa de pessoa para... Então vai ter atrito. Entenda que nós teremos atrito na nossa vida. Nós fomos criados em lugares diferentes, por pessoas diferentes, de modos diferentes. E todo mundo que está aqui dentro tem personalidade totalmente. Eu casei com a teimosa, ela casou com o bravo, imagina. Não, é só Jesus. Então eu tenho que aturar ela tem que me aturar. A gente se suporta. Pastor, eu pensei que vocês andavam assim em cima de uma nuvenzinha rosa. As pessoas pensam, né? Que a gente faz a obra e tal, que a gente anda em cima de nuvem rosa, né? Que a gente vê unicórnio colorido. Não existe. Irmão, é ser humano tudo igual, irmão. Todo mundo tem os seus cri-cri. Todo mundo tem. E o que vai fazer a gente ser ajudado é o manual de instrução que se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia é o manual de instrução. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, me ajuda, Deus. Ajuda essa mulher, essa pessoa está pedindo agora ajuda. Deus, não é fácil, muitas vezes é uma raiva que vem, muitas vezes é um ódio que fica. De repente você está até maquinando alguma coisa ruim no teu coração. Você tem que repreender esse negócio. Você tem que repreender isso e dizer: não vou me privar da graça. Não vou me privar da graça de Deus. Não vou mudar absolutamente nada. Vou continuar em paz e tranquilo e vou liberar essa pessoa, vou abençoar essa pessoa. Então chegou o momento agora, minha irmã. Chegou o momento agora de você liberar o seu coração agora. Libera, solta. Soltai e soltar-vos-ão. Soltai e soltar-vos-ão. Na hora que você começa a soltar, você também vai ser solto. Na hora que você perdoa, você vai ser perdoado. As coisas vão começar a fluir na sua vida. Você vai notar que as suas orações serão atendidas. O demônio já não vai mais ter autoridade sobre a sua vida. Levante as tuas mãos aos céus agora e cante e louve ao Senhor Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. dá-me um coração Dá-me um
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Dá-me um coração, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre. Meu mestre. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o seu querer. Cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, que essa palavra de hoje ela entre no seu coração, no coração dessas pessoas, e que essa pessoa saia daqui hoje entendendo tudo. Primeiro eu tenho que entender a razão, depois eu preciso compreender e aceitar, e por último eu tenho que lutar pelo perdão, porque sem o perdão só eu que me atrapalho. É eu que me atrapalho, sou eu que me privo, o diabo tem vantagem sobre mim e as minhas orações não são atendidas. Consequentemente, os meus sonhos não acontecem. Mas diga, a partir de hoje, esse mal caiu por terra. Eu vou soltar e serei solto. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte você pode ao Senhor.